Boa noite! Dia 18 de julho de 2024, programa Conexão Armênia número 104. Cheio de quatros. Hoje, Conexão Armênia comemora 4 anos de vida. Há 4 anos, nós somos o primeiro programa armênio na TV brasileira. E nós temos que agradecer à Rede Connect TV por essa grande oportunidade. Afinal de contas, antes disso, a mídia brasileira não possuía um programa que fosse ao ar, mostrasse as belezas que o nosso país tem e pudesse conectar tudo isso ao Brasil. É isso que o Conexão Armênia vem fazendo há 4 anos. Tivemos diversas pessoas que passaram pelo programa, contribuíram, cada um com a sua forma específica, com o seu jeitinho, deram o seu toque, para que o programa fosse evoluindo e chegasse a ser o que ele é hoje. Sou eternamente grata a todos eles e digo mais, nós vamos seguir. Tem gente nova chegando aí para fazer a história deste 4º ano do Conexão Armênia. Para a gente começar o programa de hoje, eu vou trazer para vocês um lançamento de um grande amigo meu, que é Arsem Petrosyan, esse rapaz que na Armênia viaja o mundo, mostrando este instrumento milenar armênio chamado duduk. Poucos de vocês devem conhecer, mas muitos de vocês já devem ter ouvido o som deste instrumento. O duduk é como se fosse uma flauta, feita da árvore de damasco. O seu som geralmente ilustra filmes que mostram o deserto, filmes que mostram cenas profundas que tocam o seu coração. Um exemplo simples, por exemplo, O Paciente Inglês ou O Gladiador. Aquela música de abertura do Gladiador tem como fundo o duduk. Então, Arsem Petrosyan hoje traz o lançamento de sua nova música e esse videoclipe é gravado às margens do rio Arax, que é um rio que liga a Armênia ao Irã. Com vocês, essas lindas paisagens ao som mágico do duduk.
Bem, e durante esses 4 anos, tudo que a gente mais quis fazer foi conectar você à Armênia e conectar a Armênia ao resto do mundo. Mostrar o quanto a Armênia faz parte de diversas culturas e o quanto ela influencia e impacta muito mais do que você imagina. O programa de hoje celebra 4 anos e trará 4 conexões diferentes. 4 conexões de diversos países que mostram o quanto a Armênia está interligada. Fique conosco, porque esse programa tá de bombar. Então, para a gente começar, vou trazer para vocês um pouco das novidades do que está acontecendo na Armênia. Você sabia que está sendo construída uma estátua como o Cristo Redentor na Armênia? Pois é, um projeto foi bem criticado por muitas pessoas. Muitos na Armênia, logo após a guerra de Artsakh, falaram por que estão gastando tanto dinheiro para fazer uma estátua dessa. Ao mesmo tempo, o dono do projeto se justificava dizendo que isso seria um investimento que levaria muitos turistas para a Armênia. Então, cada história tem seus dois lados. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho do protótipo desse projeto. E no final você conta para mim o que você acha. A Armênia deveria ou não fazer essa estátua do Cristo no país que aceitou o cristianismo em primeiro lugar como religião oficial no mundo todo. A Fundação Sarukyan Charity apresentou a versão final animada do projeto do complexo da Estátua Monumental de Jesus Cristo na Armênia. A região montanhosa de Hatice, a 2.528 metros de altitude, receberá a gigantesca estátua de Jesus Cristo. O local da estátua fica a 30 quilômetros a nordeste de Yerevan. A estátua de Cristo terá 33 metros de altura, o que simboliza a quantidade de anos que ele viveu. Ela será instalada em um planalto de 44 metros, com 1.700 degraus centralizados na estrada que leva até lá. Do outro lado, pode-se utilizar um teleférico para a subida. E, além disso, o museu será construído no topo do Monte Hatice. O que você acha disso? E aí, o que vocês acham? Deveríamos fazer essa estátua ou não? De qualquer forma, não depende da gente. E se tiver lá, nas minhas próximas viagens para a Armênia, isso será incluído no roteiro. Afinal de contas, é novidade e todo mundo vai querer ver. Mas no programa de hoje, como a gente conecta todos a tudo e a Armênia, nós temos aqui um rapaz que faz o quadro do Retirante Nordestino. Ele saiu de lá do Nordeste brasileiro e foi para a Armênia fazer um voluntariado. Ele já está lá há mais de um ano e o Thiago não volta não. Aliás, ele está querendo achar uma noiva armênia. E nesta busca por noiva armênia, ele estava andando na rua e se deparou com um casamento típico. E aí, Vartinê, e aí, povo do Conexão Armênia, como é que vocês estão? Faz tempo que não apareço. Sofri um pequeno acidente, arranquei aqui um pedaço do dedo, tive que ficar completamente de repouso para o couro crescer de novo. Arrancou que ficou no osso. Mas voltando aqui, que eu peguei um negócio aqui por acidente, que eu achei muito interessante. Eu queria até que depois a Vartinê explicasse bem aí o que são essas coisas. Um casamento armênio, o povo saindo andando no meio da rua, menino. A banda tocando uma zoada, eu fui olhar assim e falei, rapaz, o povo sai de pé no meio da rua. Lá no Brasil aí, o povo sai de carro, né? Puxando as latas. Acho que nem tem mais lata hoje em dia. Mas aqui o povo andando no meio da rua, com a maior zoada do mundo.
Vamos ver aqui como é que foi esse negócio, menino. Solta aí o casamento. Explica aí pra nós, Martinez, o que é essa fita vermelha amarrada nos carros. Depois que eu passei mais pra trás, tinha um bocado de carro lá assim, perto da igreja, tudo com fita vermelha amarrada. Aí o cabo com aquele bastão, todo coisado de branco, com um negócio vermelho na ponta. E esses negócios que a mulher tá segurando, parece um pandeiro redondo. O que é esse negócio aí? Rapaz, eu achei que foi interessante. Fazer, o cara já vai fazendo a caminhada, já vai queimando as calorias da janta, da festa, é? Pra que essa caminhada aí? Explica aí pra nós, pra gente entender melhor. Beijo pra todo mundo aí. Bom estar de volta. Mais novidade, tá aqui o retirante nordestino diretamente da Armênia pro Conexão Armênia. Um cheiro pra todo mundo. Gente, os casamentos na Armênia são muito diferentes. Eles começam na noite anterior, já tem a despedida de solteiro, é com a família toda. No dia do casamento, desde cedo, todas as meninas colam na casa da noiva e todos os rapazes colam na casa do noivo. E é uma cerimônia preparar a noiva. Tem uma festa pré-festa. Então, ai da mãe que não preparar uma mega mesa na casa, no salão, ou onde for, onde eles vão vestir a noiva. Então, tem uma mesa enfeitada, sabe aquelas mesas de de docinho de casamento? Pois é, uma mesa igual, mas antes de ir para a igreja. Então, ai de você se não tiver diversos conhaques, bebidas, coisas para fazer um genatz, que é um brinde, antes de todo mundo. Então tem toda uma cerimônia, eles giram o véu 7 vezes na cabeça da noiva, a madrinha faz isso antes de colocar. Aí tem algumas tradições de colocar o dinheirinho no sapato da noiva, escrever o nome das amigas solteiras embaixo da sola do sapato. Enfim, é uma situação única. O noivo, por si, os amigos o vestem, tem que dar uns tapas, eles batem no noivo antes de ir pra igreja, que é pra ver se ele toma juízo. E aí sai todo mundo da casa do noivo com uma cesta linda, cheia de flores, frutas, bebidas. É assim, eles percebem, de acordo com a riqueza da cesta, qual que é o valor que está sendo dado para a noiva. Ou seja, quanto mais ela for considerada uau, a super noiva, mais bonita tem que ser essa cesta. Então imagina a competição para preparar isso. Vai todo mundo com essa cesta e vão buscar a noiva na casa da mãe dela. Os noivos na Armênia vão juntos para a igreja. Não é como aqui, que aqui é aquele mistério, né? Enquanto não abre a porta da igreja, o noivo não pode ver ela. Não, na Armênia a festa já começa no momento que ele vai buscá-la em sua casa. Ele vai tirar a noiva da sua casa para levar ao altar, com todo respeito. Então as pessoas já começam a dançar na porta do prédio. Quando tem um casamento na Armênia, a vizinhança
toda sabe que ali vai ter uma festa. Então todos os vizinhos, amigos, quem tá passando na rua, para ali e dançam, recebendo a noiva que tá descendo as escadas, até colocarem ela no carro, saem em comboio com uma buzinação total e vão para a igreja. Então é uma cerimônia muito diferente. Tiago se deparou com algo assim, ficou embasbacado e quis mostrar para vocês. Acho que, na verdade, ele está tentando preparar os pais dele, que um dia ele quer ter um casamento assim. Os pais dele vão ter que ir para a Armênia e vão ter que dançar desse jeito. Sua solução tecnológica está na Cistécnica. Poderosos computadores, roteadores, monitores de alta definição, cabos de rede, câmeras de vigilância, celulares e dispositivos móveis. Produtos duráveis de marcas renomadas a preços acessíveis. Entre já no site e aproveite o frete grátis. Bom, Conexão Armênia, conectando há 4 anos. Hoje comemora 4 anos, vou falar de novo, a cada bloco do programa eu vou falar porque essa celebração para nós é uma vitória. O programa começou com a intenção de falar sobre uma guerra sanguinolenta que o Azerbaijão atacou a Armênia em 2020. O programa era para criar conscientização na população brasileira e no fim se tornou um programa que já está no ar há 4 anos. Para mim, Vartinê, que nunca tinha feito isso, nem me imaginava, é uma vitória pessoal muito grande. E eu compartilho isso com vocês, porque se não fosse vocês, se não fossem os comentários de vocês, se não fosse a audiência de vocês, esse programa não seria mais possível. Então, hoje, nossa segunda conexão cultural vai ser com o Davi Combruyan. Esse menino que viaja o mundo todo e está sempre trazendo coisas interessantes para conectar os armênios ao Brasil. Hoje vai mostrar para nós um pouquinho sobre os armênios do Japão. Mas Vartinê, o que tem a ver o Japão com a Armênia? Pois é, Conexão Armênia vai mostrar para vocês. Davi, põe na tela. Olá Varti, tudo bem pessoal? Barevtzes, espero que todos estejam bem. Eu me chamo Davi Combruyan e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a comunidade armênia do Japão. Isso mesmo, não sei se você sabia, mas existem armênios no Japão. A gente fala muito sobre a comunidade armênia da América do Norte, da América do Sul ou na Europa, mas existem muitos armênios em outros países. Por exemplo, no Japão, lá no Extremo Oriente. Vocês sabem que a Armênia há milênios é uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. E até mesmo antes do genocídio armênio, já haviam armênios desenvolvendo negócios lá no Japão. Claro que com o genocídio no início do século XX, centenas de milhares de sobreviventes que se espalharam pelo mundo, alguns deles foram refugiados ao Japão. Hoje, tem mais armênios fora da Armênia do que dentro da Armênia. Ao todo, em todas as partes do mundo, tem 7 milhões de armênios que vivem fora da Armênia. E isso soma mais de 100 países ao redor do mundo. E eu fiquei sabendo que existia uma comunidade armênia no Japão. E eu fiquei sabendo disso depois de uma notícia que eu li esses dias, no início do mês, onde eu fiquei sabendo que iam abrir um Tumu Center lá no Japão. Não sei se vocês estão lembrados, mas alguns meses atrás eu falei com vocês sobre o Tumu. Vale a pena voltar lá naquele programa e assistir completo. Há algum tempo eu venho trazendo ao conhecimento de vocês uma série de iniciativas de empresas e tecnologias armênias, e não sei se você tem noção, mas hoje a Armênia está se posicionando como um dos países mais inovadores e tecnológicos do Cáucaso e de todo o leste europeu. Isso, no caso, tem atraído grandes empresas a abrirem escritórios e investirem em infraestrutura lá na Armênia. O Tumu é um centro de alta tecnologia que foi criado lá na Armênia, e os diretores Marilu Papazian e o Pagar Papazian, eles assinaram um acordo agora, nesse meio do ano, com a cidade japonesa de Nagasaki, com o governador Yamamoto, para poder lançar o Tumu Gunma. Gunma é o nome do estado ali da província. E esse centro vai ser inaugurado no verão de 2025, então a partir de agora até o ano que vem vai estar começando ali todo o processo de construção. O contrato já foi assinado, ele vai ter capacidade para atender mais de 1.000 alunos, e o governador destacou mesmo que esse vai ser um dos muitos Tumu Centers que vão abrir ali no Japão.
Ծրագրավորում, Նկարչություն, երաժշտություն, լուսանկարչություն, գրաֆիկական դիզայն, եղեցիկ մոդելավորում, անիմացիա, նոր մեդիա, շարժական գրաֆիկա, կայքերի մշակում, ստեղծագրություն, ֆիլմերի ստեղծում, խաղերի ստեղծում, ռոբոտաշինություն։ Nós sabemos aqui no Brasil que o Japão é sempre pioneiro e muito avançado em tecnologia, e o TUMO tem se colocado também no mesmo patamar de grandes empresas, grandes centros de tecnologia japoneses, e isso tem sido muito importante para os armênios. Os armênios vêm realizando atividades de grande escala no Japão desde, como eu disse, antes do genocídio armênio, ali meados do século XIX. Muitos armênios se estabeleceram no Japão, que vieram principalmente da Índia e se dedicavam ao comércio marítimo, uma vez que o Japão é banhado por mares ao seu redor. No século XX, o número de comerciantes armênios aumentou graças à diáspora, que levou muitos armênios a procurarem refúgio em outros países. E como já existiam armênios no Japão, muitos saíram da Armênia e foram para lá. Além de irem direto para a Armênia, muitos armênios também do Irã, da Síria e do Líbano também foram para o Japão. Existe uma escritora no Japão, armênia, que é muito famosa. O nome dela é Diana Abgar. Ela ficou muito conhecida ali no Japão. O nome original dela é Anahid Abgarian, porém ela acabou tendo esse outro nome. Porém, ela acabou, assim como Charles Aznavour, que era Charles Aznavourian, por exemplo, na França, acabou tendo essa mudança no seu nome, e ela, em 1920, foi nomeada cônsul da primeira República Armênia no Japão, e também foi a primeira mulher a ser nomeada cônsul. A maioria dos armênios lá no Japão vive em Tóquio, que é a capital, e a principal atuação dos armênios lá é a tecnologia. Muitos são da área de TI, assim como aqui no Brasil os armênios dominaram o ramo calçadista de sapatos. Lá no Japão foi a área de tecnologia. Os armênios lá no Japão, eles têm conexão com duas principais organizações comunitárias. Então existe a Associação de Amizade Japão-Armênia, a JAFA, e a Sociedade Japão-Armênia, a JAS. A Associação da Amizade Japão-Armênia foi fundada em 1984 por um ativista social, historiador e escritor japonês. Foi uma iniciativa do Japão em se aproximar da cultura armênia. Esse escritor e historiador chamava-se Hideharu Nakijima. Ele construiu essa associação principalmente para divulgar a história e a cultura da Armênia no Japão e a sua influência de muitos armênios que têm exercido lá no país. Tem também a Sociedade Japão-Armênia, a JAS, que foi fundada em 1999. Essa associação ela apoiou principalmente o desenvolvimento das relações políticas e econômicas. Ela era uma associação muito mais formal. Porém, em 2010, quando foi aberta a embaixada da Armênia no Japão, essa organização ela foi se tornando menos ativa. E então, um pouco antes da pandemia, a JAS deixou de existir, uma vez que todas as atividades que ela desempenhava estavam sendo desempenhadas pela embaixada. Em 2015, no centenário do genocídio armênio, com o apoio da embaixada da Armênia no Japão, um Hatkar da Paz foi colocado na Universidade Cristã Internacional lá no Japão. E esse Hatkar foi o primeiro monumento armênio no Japão. Além disso, a Sociedade Mundial Gomidas no Japão foi fundada em 2015 também, no ano do centenário, e tem um centro de estudos armênios em Tóquio, que publica alguns jornais em japonês que tratam da Armênia. 2 jornais em específico, Ararat e Jornal Arax, que são publicados em japonês e informam as principais notícias da Armênia. Se você gostou de conhecer a coletividade armênia do Japão e quiser conhecer outras coletividades armênias, mais curiosidades, mais sobre o turismo, sobre culinária, esse é o programa certo para você. Fique ligado nas redes sociais, ative o sininho de notificação, porque a gente está sempre postando coisas aqui. E, em homenagem ao japonês, eu agradeço a todos com um arigato e me despeço de vocês com um belo sayonara. É com você, Varti. A nossa terceira conexão do dia vai ser com o Marcelo Thiago, que é esse professor de história maravilhoso. Faz algumas lives riquíssimas aqui na Armênia, cheia de conteúdo. Se você não assistiu ainda, vai no nosso canal do YouTube, na playlist Lives. Tem diversas lives que o Marcelo conduziu, onde ele deu aula de história para qualquer pessoa babar. E hoje ele está em Portugal, sim, nos Tamancos Portugueses, diretamente de Lisboa. Ele foi visitar a Fundação Calouste Gulbenkian,
que é este grande homem que fez muitas coisas boas para o desenvolvimento de Portugal e teve essa fundação. Ele criou essa fundação, Calouste Gulbenkian, que ajudou diversos portugueses. Tanto é que ele é tão admirado em Portugal que muitas pessoas lá batizaram seus filhos com o nome de Armênio. Existe muito português com o nome Senhor Armênio. Por quê? Por causa do Calouste Gulbenkian. Nós já falamos sobre ele no programa passado, quando o Davi visitou Portugal, mas o Marcelo entrou no museu, visitou a fundação por dentro e conseguiu filmar. Então hoje nós vamos fazer uma viagem por este museu em Portugal. Vamos junto com o Marcelo. Estamos em Lisboa, capital de Portugal. E o que se vê do outro lado da rua é nada mais, nada menos do que a Fundação Calouste Gulbenkian, um dos maiores centros de referência em pesquisas científicas e culturais, atuais no mundo inteiro, não apenas em Portugal, fundado por um armênio. Mas quem foi Gulbenkian? Na verdade, seu nome era Calouste Sarkis Gulbenkian. Nascido na Turquia no ano de 1869, morre em Lisboa no ano de 1955. Gulbenkian foi uma espécie de filantropo, um homem de muita sensibilidade estética e artística e ao mesmo tempo um grande comerciante. Nessa imagem vemos a estátua dele em frente ao Instituto Gulbenkian. E o que é mais curioso e interessante é que atrás dele está uma de suas paixões, uma espécie de curiosidade sobre as antiguidades egípcias. Gulbenkian, no seu tempo, soube conciliar toda a arte e toda a estética com uma intensa negociação no mundo do petróleo. Constituiu uma grande fortuna e, ao morrer, deixou grande parte dela para Lisboa e para um instituto cujo benefício seria, segundo suas palavras, a própria humanidade. Hoje, esse instituto está localizado no centro da cidade de Lisboa. Enquanto caminhamos pelos belos jardins dessa instituição fantástica, vamos falar um pouquinho da vida do Calouste Gulbenkian. Como eu falei, ele nasceu na Turquia, porém de origem armênia, e faleceu aqui em Lisboa. Mas ele tinha uma rara combinação de dois talentos incríveis. De um lado, era um hábil comerciante e negociante, que soube aproveitar o dinheiro oriundo do petróleo para fazer investimentos em várias áreas. E de outro, ele descobriu que boa parte desses seus investimentos poderia ser dedicado à cultura e à ciência. E o resultado é esse conjunto de museus que estamos vendo. Aqui à nossa frente, a sede administrativa da Fundação e agora uma visão dos jardins, já nos encaminhando até o Museu de Arte Antiga, que é o museu que nós vamos visitar. Gulbenkian era um hábil colecionador. Tinha um refinado gosto estético e, além disso, uma visão histórica, de modo que conseguiu recolher uma coleção interessantíssima de objetos que vão desde a arte egípcia antiga, passando por uma boa coleção de arte armênia, até pinturas da época da modernidade e do Renascimento. Essa é a entrada do museu e logo visitaremos. Logo na entrada do museu, uma frase impressiona. É o seu testamento cultural. E nisto, Gulbenkian mostra que ele não apenas é um ser benemérito da humanidade, mas como armênio, é também alguém que é um cidadão do mundo e que pensa não no seu povo, mas também na cultura mundial. E isto fica claro desde o contexto inicial da entrada no museu. Vamos então entrar nesse magnífico museu. A coleção tem início com uma belíssima exposição de obras de arte egípcias. Reparem essa bela gata e seus filhos.
seja um gosto apurado de Gulbenkian. Essas imagens hoje constam também de muitos catálogos e livros didáticos e muitas saem para exposições em várias partes do mundo. Azulejos também eram outro ponto forte dos gostos de Gulbenkian. E novamente, a tapeçaria. É incrível como os visitantes, e não há muitos nesse museu precioso, ficam extremamente empolgados com a variedade e ao mesmo tempo com a preciosidade de cada uma das peças, sejam tapetes, sejam cerâmicas, apresentados aos visitantes. E claro, a arte armênia não poderia deixar de estar presente. Gulbenkian terá uma sensibilidade especial para a arte da Armênia, especialmente a arte religiosa. Aqui nós podemos ver a preciosidade de manuscritos que nos impressionam, seja pela qualidade das pinturas e das representações, como também pela conservação dos materiais. Lembrando que os armênios têm um grande carinho pela sua arte, pela sua cultura e pela sua religiosidade. Podemos ver em detalhes as pinturas e os desenhos expressos nesses textos sagrados. Interessante perceber a intensa utilização de cores e a dinâmica das cenas, A arte armênia medieval é uma arte sincrônica, ou seja, o pintor podia desenhar e pintar várias cenas sagradas ao mesmo tempo. Não havia aquela ideia muito comum atualmente de começo, meio e fim de uma história. Tudo podia ocorrer ao mesmo tempo. E as pinturas representavam isso. Aliás, a própria liturgia armênia, como outras liturgias orientais, deixa claro que muitos eventos podem ser atualizados e ocorrer ao mesmo tempo. Os armênios são conhecidos como ceramistas de primeira qualidade. Seus trabalhos, mesmo quando dedicados ao mundo muçulmano ou a outros povos, não deixam de representar o caráter da armenidade. Aqui nós podemos reparar o talento expresso por vários ceramistas armênios, com vários temas, cores e registros. Pegamos um dos pontos altos da coleção do museu, a arte chinesa. Gulbenkian teve a sensibilidade de colecionar cerâmica chinesa de vários períodos da história. E nós vamos poder encontrar então tanto cerâmicas de cor verde quanto cerâmicas azuis, geralmente com paisagens florestais ou temas da floresta. No cantinho do museu, uma surpresa. Vejam esses livros de oração chamados livros de horas medievais. Um outro interesse do Gulbenkian eram, de fato, a arte medieval, principalmente iluminuras ou ilustrações de livros. Isso se revela claramente na coleção e na maneira como a coleção apresenta as diferentes obras de arte dessa época. Como bom armênio, Gulbenkian tinha fascínio pela temática da cruz e da história sagrada do cristianismo, e procurava não apenas na tradição armênia, mas de outras tradições e de outros povos cristãos, trazer para sua coleção essa temática.
O mundo medieval era um mundo essencialmente teocêntrico, então, portanto, grande parte das representações era pautada ou diretamente por aspectos religiosos ou indiretamente pela presença do divino no mundo. Em termos de pintura, o interesse de Gulbenkian era variado, ia desde a pintura medieval flamenca, passando por temáticas religiosas medievais, como a Anunciação, Maria com o Menino e casais medievais, até temáticas já mais ligadas à modernidade. É belíssimo o acervo de pintura dessa coleção, dessa fundação. E envolve inúmeras épocas históricas. A sensação que eu tive ao visitar esse museu desde a primeira vez que eu fiz até agora é perceber a grandeza e a genialidade de Gulbenkian ao reunir uma coleção imensa de arte, sabendo que esse dinheiro estava sendo muito bem aplicado, não em ações ou em algo que lhe pudesse render um dinheiro fácil, mas em gerações de armênios e de não armênios que conseguiriam acessar um patrimônio que de outro modo ficaria espalhado por várias partes do mundo. E aqui está um belíssimo quadro de Velázquez, o retrato de Felipe IV. Velázquez é um pintor espanhol famoso, da época de ouro da pintura espanhola, e a fundação detém um desses quadros. Só para vocês terem noção do quanto que esta fundação é riquíssima. As paixões de Gulbenkian era a arte do século XIX. Gulbenkian, então, terá um papel fundamental na construção de uma coleção que para Lisboa e para Portugal será referência. Se fizermos como estamos fazendo um rápido olhar por essa coleção de arte contemporânea, veremos que ela abrange vários estilos e várias possibilidades de expressão estética. Não é um museu muito cheio, pensando que hoje Lisboa, nesses meses, tem uma grande presença turística, são poucos os turistas que se dão ao trabalho de visitar esse belo e tocante museu. Mas tenha certeza, quem fizer essa opção terá ganho não apenas o seu dia de passeio, mas a sua viagem. Em minha opinião, talvez seja o mais belo museu de Lisboa. E olha que Lisboa tem outros museus fantásticos, como o Museu Nacional de História da Arte Antiga, como o Museu de Arqueologia, mas este museu é surpreendente pela maneira como ele aborda as artes decorativas e a arte contemporânea. No final da sua vida, Gulbenkian desenvolve um gosto por artes decorativas, que é o conjunto de mobiliário próprio das casas ricas, claro, do final do século XIX. Então ele passa a viajar ou a fazer suas últimas viagens com esse olhar. Reparem que relógio interessante em forma de globo. Era de fato um homem refinadíssimo, que com certeza projetou o nome da armenidade para o restante do mundo. Na parte inferior do museu, uma surpresa, a relação de Gulbenkian com Jerusalém. É uma exposição temporária, mas muito interessante, apresentando como Gulbenkian ajudou a fundação também na cidade de Jerusalém. Ainda hoje,
em Jerusalém, é um belíssimo museu na parte armênia da cidade. Já tive a oportunidade de conhecê-lo, que mostra a pujança da cultura armênia naquela região. E aqui então, em breves cartazes, é possível compreender um pouquinho mais da presença dos armênios em Jerusalém. Se a gente olhar o mapa, a gente vai perceber, que a presença armênia é muito forte, inclusive há todo um bairro dedicado apenas aos armênios. A Catedral de Santiago, que vocês veem aí no mapa, é o lugar onde estaria a cabeça do ilustre apóstolo de Cristo. Mas também outros lugares santos. Os armênios defendem que é uma capela deles, que foi o lugar do cenáculo, e há também outros lugares sagrados nesse quarteirão armênio da cidade. Aqui então uma série de fotos. Os armênios possuem um patriarcado próprio em Jerusalém. E aqui é toda a história, possível ver com calma. Enfim, é uma exposição simples, mas que de fato vai mostrando claramente a importância dessa cultura, dessa civilização para Jerusalém e para o mundo. É engraçado dizer que não só os armênios foram o primeiro estado oficialmente cristão do mundo, mas a primeira diáspora armênia ela foi justamente para Jerusalém. E olha que frase bonita do próprio Gulbenkian, da varanda do meu quarto, a vista sobre o Getsemane e o Monte das Oliveiras, tão poética, ora esplêndida, na atmosfera qualquer coisa de inexplicável, de bíblico. Belíssimo, né? Isso é uma surpresa para aqueles que visitam a exposição de arte do Gulbenkian. A cerâmica armênia em Jerusalém é preciosa. Aliás, os próprios ceramistas armênios fizeram parte do Domo da Rocha em Jerusalém, o que demonstra a importância armênia, aqui são exemplos de azulejos armênios, na cidade de Jerusalém. E o belíssimo tapete de altar, tapete não cortina de altar, que separa o altar do resto do ambiente sagrado. Vamos olhar mais de perto. É de fato incrível encontrar isso aqui em Lisboa, esta exposição temporária. Objetos litúrgicos e a presença da cultura cerâmica na cidade. Poderia haver sensação mais especial ao final da nossa visita, discutirmos afinal o que é olhar. O que nós olhamos? Olhamos a obra de arte ou olhamos a nós mesmos refletido nela? Fica aí a pergunta. E o que é mais legal de tudo isso é que essa pergunta, que afinal é milenar, foi proposta neste museu por um armênio, Kalusti Gulbenkian. E para quem se interessou pela história de Kalusti, vou indicar aqui 2 livros que foram lançados em português sobre a vida dele. Um deles fala, acho que antes dele chegar em Portugal, como foi a trajetória dele para chegar lá, e o outro conta como foi a criação do seu império. Os 2 livros, indicação total. Procura lá no Amazon que você vai achar. Agora, mais uma conexão. Marcela Susmeian, que toda semana fala pra gente ou de gastronomia, ou de moda, ou de perfumes, atualidades. E essa semana ela vai fazer todo mundo passar fome, porque um programa que de comemoração de 4 anos não poderia deixar de ter comida. Os armênios têm aquelas mesas fartas, e eu sempre brinco quando eu vou para a Armênia, que eu falo, é um país que tem abundância na faltância.
Ou seja, as pessoas lá muitas vezes não têm essa vida tão, como eu posso falar, materialista como a gente tem aqui. Não tem essa variedade de ofertas, de produtos no supermercado. Mas, quando você vai almoçar ou jantar na casa de um armênio, você se pergunta da onde surgiu tudo isso nessa mesa. Não tem lugar, gente, nem para pôr o copo. Eles enchem de garrafas, eles enchem de pratos. Inclusive, eu trouxe um acessório muito útil de lá, que é um porta-panelas de 2 andares, que é para você poder pôr um prato embaixo, quente, e outro prato quente em cima, porque não tem lugar na mesa. Então, a Marcela hoje vai falar pra gente do horovats. Horovats é o churrasco. Só que o churrasco armênio é feito de uma outra forma. Não tem nada a ver com a carne e sal grosso que a gente joga aqui, não tem nada a ver com a picanha no espeto. Lá, a carne ela é temperada, macerada, muitas vezes uma noite antes, que é para absorver todo aquele sabor. Então, Marcela, mostra para nós o cheiro desse horovats. Oi, hoje eu vou falar sobre o horovats, o amado churrasco armênio. Bora lá? Esse prato é mais do que apenas uma refeição, ele é uma celebração de uma vida bem vivida. Na Armênia não é um dia específico para o início da temporada de churrasco. Qualquer dia de tempo bom é um dia perfeito para o horovats. Ele é considerado o crème de la crème do menu festivo. Só para vocês entenderem a importância do horovats para um armênio. Um salário é considerado satisfatório se você pudesse dar ao luxo de comer horovats pelo menos 3 vezes ao mês. Os fãs devotos de um churrasco têm um conjunto de espetos chamados de shish ou champur e um mangal, que é a grelha. Os espetos devem ser do tipo de metal plano para selar a carne por dentro. Frequentemente 5 ou 6 vizinhos compartilham o mesmo mangal e conjunto de chapus. E um detalhe, as esposas de maridos agressivos ou mal-humorados sempre guardavam essas armas potenciais em um lugar seguro. Casos criminais onde um marido ou esposa foi morto com champur e relatos históricos de quando guerreiros usavam seus sabres como chapurs ainda fazem dessa uma precaução sábia. Em tempos pós-soviéticos, a economia de mercado trouxe mais açougues e mais horovats. Mas, para a maioria dos armênios, a questão agora é como podem se dar ao luxo de comprá-lo. Muitos preferem comprar horovats pronto, já que quase não há diferença no custo de cozinhá-lo em casa. O primeiro local na Armênia a abraçar a nova economia de mercado foi a rua Proshian, em Yerevan, que foi apelidada de Rua do Churrasco. Seus pequenos estabelecimentos de horovats foram alguns dos primeiros empreendimentos privados na cidade. Moradores começaram a cozinhar churrasco em seus quintais, vendendo diretamente para quem passava na rua. Logo, a rua se tornou um lugar especial para horovats. Para alguns vendedores, os negócios foram tão bem que remodelaram suas antigas casas e reabriram como restaurantes. Pode-se verdadeiramente dizer que o negócio de horovats deu aos armênios suas primeiras lições de capitalismo. Fazer horovats era uma tarefa masculina, no entanto, com as condições econômicas forçando muitos homens a migrarem para encontrar trabalho, as mulheres frequentemente se tornam as provedoras da família. E, como resultado, muitas mulheres se tornaram habilidosas em fazer o horovats. Tanto que na Armênia atual é comum ver mulheres com mais de 45 anos cozinhando horovats para vender ao longo das estradas. Bom, espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei com bastante água na boca aqui. Olha, um grande beijo. Tchau! E aí, tá gostando de viajar com a gente? Pois é. Final de setembro desse ano, tem uma oportunidade de você ir comigo conhecer a Armênia pessoalmente e ver todas essas maravilhas que a gente fala para vocês aqui no programa in loco. Quem for comigo nessa viagem, eu preparei um roteiro a dedo. Cada ano eu tô ficando melhor na preparação do roteiro. Por quê? Porque quando eu vou, eu conheço um lugar novo, apesar de eu já ter visitado a Armênia 10 vezes. Cada vez que eu vou, eu quero conhecer um lugar que eu não tinha ido da vez anterior. E aí eu vou adicionando coisas que eu falo, nossa, mas isso eu preciso mostrar para os turistas, principalmente porque quem vai comigo não faz um tour convencional. Não é o mesmo tour que você vai numa agência de viagens e você monta um pacote. Porque isso é para inglês ver.
Quem vem comigo vai com uma local. Quando você chegar num restaurante e o dono vier falar oi para nós, ele vai nos receber como se ele estivesse recebendo uma amiga de longa data. Ele vai tirar de lá de baixo da mesa a melhor cachaçinha, no caso, uma bebida típica armênia, que é uma vodka de amora, uma vodka de pera, feita em casa, que ele guarda para as melhores oportunidades e ele vai pôr isso na mesa. Por quê? Porque você não é um cliente básico. Você é alguém que está chegando com a Vartinê. Então, nessa viagem, eu pretendo levar as pessoas para conhecer uma cidade de estância climática de águas medicinais, que tem como aqui a gente tem as águas prata, lá tem águas Bajni. E esse passeio eu nunca fiz com os meus turistas, dessa vez a gente vai. Vou levar vocês para uma igreja onde tem a mão de São João Batista. Na Catedral Etmiadzin tem um museu e lá dentro não é todo mundo que pode entrar. Tem que ter autorização especial do Papa. A gente vai lá e vocês vão ver pedaços da Arca de Noé. Vocês vão ver a lança que espetou Jesus Cristo na cruz para ter certeza de que ele não estava mais vivo. Ou seja, é uma viagem sem igual. E se você não for dessa vez, vai quando? Corre lá, liga aqui, pega mais informações que ainda dá tempo. É no finalzinho de setembro e quem quiser ainda tem a oportunidade de fazer uma extensão para a Geórgia. Mas, falando ainda de viagem, nessa época de Olimpíadas, Davi Surian vai falar para a gente um pouquinho sobre o mundo dos esportes na Armênia. Fala pessoal do Conexão Armênia, eu sou o Davi Surian e falando mais aqui no bloco desse programa de hoje, dos esportes. O último Conexão Armênia antes das Olimpíadas. Então no próximo a gente vai ter um foco muito grande. A Armênia, que deve levar cerca de mais de 15 atletas, vai buscar um ouro que não conseguiu em Tóquio, conseguiu mais de 4 medalhas, bronze, prata, mas não conseguiu o ouro. A Armênia quer destaque nos esportes individuais, como levantamento de peso, a luta, o wrestling que é muito forte na Armênia mesmo. Então, são mais desses esportes individuais, principalmente nesses de luta, onde tanto mulheres quanto homens são cotados a trazerem a medalha de ouro para esse país tão lindo. Falando também da seleção da Armênia de basquete, sub-16 feminino, teve um jogo preparatório pela Euro Liga C e venceu por 77-71 a seleção da Geórgia. Parabéns então para as meninas. E o masculino, sub-16 também da Liga C da Euro, venceu o Azerbaijão, isso mesmo. Venceu o Azerbaijão por 71-63. A gente sabe que esse confronto não é só dentro de quadra, infelizmente, mas aí na quadra a Armênia levou a melhor. Então parabéns para esses meninos, que é uma vitória muito representativa para o povo armênio. Falando das equipes da Armênia, o Piunik está jogando contra o Dinamo, que é os preliminares da Liga dos Campeões da Europa, né? A Champions League, a gente sabe que é a maior competição de clubes do mundo, porém, equipes como Barcelona, Real Madrid não entram agora, por conta de ranking da UEFA. Então, a Liga da Armênia, como uma liga mais fraca, e outras também, eles entram no campeonato muito no começo. Então, o Piunik jogou o primeiro jogo fora de casa, empatou 0-0, e no momento que eu gravo, o Piunik vai jogar 1h da tarde. Não tem o resultado ainda, mas acredito que a gente já consiga atualizar vocês, porque o Piunik é muito favorito para essa partida, é o atual campeão da Armênia, tem jogadores brasileiros, então a gente guarda essas energias positivas para a seleção da Armênia também, mas para o Piunik, que é um clube que vem dando orgulho também para o nosso povo. Um forte abraço a vocês. O próximo Conexão Armênia já é um Conexão Armênia olímpico e estaremos com muita medalha de ouro. Um forte abraço. Aqui Davi Surian para mais um Conexão Armênia. Gente, me dói muito dizer que o programa está chegando ao fim, mas na verdade vou falar para vocês que um novo ano e uma nova etapa está começando para o Conexão Armênia. Toda vez que a gente faz um aniversário, eu falo para vocês, espere um pouquinho só para ver o que a gente vai aprontar no próximo ano. E agora não poderia ser diferente. Eu me comprometo a cada ano fazer um programa melhor para vocês e trazer
a Armênia mais pertinho do Brasil. Então, aguardem. Próximo programa, a gente já está na nova etapa do Conexão. E eu, com muito amor no coração, para dar para vocês. Se você gostou, deixe seu like, ative a notificação e compartilhe para que mais pessoas possam curtir o Conexão no seu 4º ano de vida. Deixo vocês com um gostinho de quero mais. Kişer Pari. Հայացքը գեղեցիկ ունքերը կամար Հեծեն եմ տալիս սիրո անուշ բարդավար Քո պաղջերերի հետ յարիս բարև տար